Pois não, senhores, retornando à nossa sessão no dia 14 de setembro de 2020, período da manhã, nós tínhamos o último processo visto, foi de número 6, da conselheira doutora Gisele, que já foi votado, tá certo? O próximo item da pauta, o relator doutor Efigênio, o processo é o 13.855.720/2017-16. O recorrente foi a Petróleo Brasileiro S.A., e esse processo foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. O próximo item também é da relatoria do doutor Efigênio, o processo do item 8, processo número 17.883.00.539/2008-39. O recorrente é a Fazenda Nacional e SABEC, Associação Assistencial Barramancense de Ensino e Cultura. Doutor Efigênio, eu passo a palavra para o senhor. Ok, presidente. Bom, esse é um processo, eu vou fazer um resumo do relatório. Essa associação houve uma cassação da imunidade e aí, em contrapartida, foi lavrado auto de infração para cobrança de IR e CSL, PIS e COFINS, certo? A infração, qual a infração apurada? Presunção de omissão de receita decorrente de depósitos bancários. Então, essa é a infração que está em julgamento. Certo? Aí, o relatório da DRJ, ele vem descrevendo o que aconteceu durante o procedimento fiscal. Em impugnação, o contribuinte ele alega, basicamente, que decadência do direito. Basicamente, a alegação dele, em primeira instância, foi decadência. E aí, o voto condutor do acordo recorrido observou que o processo que tratava da imunidade não foi impugnado. Então, a questão da imunidade restou-se preclusa. Ok. E aí ele considerou ainda decaído uma parte do lançamento, a decisão recorrida. No tocante à presunção de omissão de receita, ele manteve a omissão de receita em função de quê? Em função de não ter apresentado provas, certo? Então foi mantida porque o contribuinte não comprovou a origem dos recursos. E aí eu transcrevo a ementa da decisão recorrida. E aí houve recurso de ofício, né, em função do limite de alçada, e em recurso voluntário, o contribuinte, ele apresentou inicialmente, ele alegou o seguinte, extensão da decadência, ele questionou basicamente a questão decadencial, no primeiro recurso voluntário. Discutiu também a questão do fisco, o fisco não teria autorização legal para acessar os dados bancários, aquela discussão antiga, antes da lei, né, do julgamento do STF. E aí esse processo ficou sobrestado no CARF. Resolvida a situação no STF, esse processo voltou. Só que, posteriormente, o que o contribuinte fez? Ele aditou o recurso voluntário dele, falando o seguinte, olha, aquela matéria que eu estava discutindo sobre decadência, eu praticamente deixo de discutir. Por quê? Porque a decisão recorrida, ela acatou a decisão do STJ. Como o STJ pacificou a questão, então o argumento do contribuinte com relação à decadência, ele concordou com a decisão recorrida. E aí, o que sobrou? Sobrou o questionamento dos depósitos bancários, certo? E aí, esse é o relatório. E ele argumenta ainda o seguinte, ele requer a conversão do processo em julgamento para que a fiscalização confirme ou não se procedeu à exclusão das parcelas referentes a transferências entre contas, empréstimo, financiamento, estornos e resgate de aplicações financeiras. Então, basicamente, ele questiona, fala que comprovou a origem e, alternativamente, ele pede a conversão do feito em julgamento. Esse é o relatório, presidente. Pergunta, Efigênio, por mim pode passar por voto. Pode passar por voto? Ok. Claro. Ok. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos, razão pela qual dele conheço. Então, no item 16, se isso é controvérsia, portanto, a verificar se a documentação apresentada é hábil e idônea para comprovar a origem dos recursos e se é cabível o pedido de diligência. E aí, no item 17, eu transcrevo o artigo 42 e explico que é aquela presunção da 9.430, né? E eu já passo para o item seguinte, no 18, que é o seguinte. No caso de análise, a recorrente não apresentou documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos valores creditados em contas bancárias. Limitou-se a apresentar planilha com o histórico dos extratos. Alega, entretanto, que devem ser excluídos da tributação os valores, aquilo que eu li no relatório. Aí, o meu posicionamento. De fato,
Analisando os valores oriundos dos extratos bancários que foram objeto de lançamento, verifica-se que vários depósitos, créditos, referente a transferências entre contas bancárias do mesmo titular, estornos, financiamento, empréstimo e resgate de aplicações financeiras, foram objeto de lançamento, o que está em dissonância com o artigo 42. Eu até cito a página para vocês, e aqui eu explico. O que o fiscal fez? Ele pegou o extrato, e no extrato existem vários históricos do seguinte, porque eram várias contas. Transferência entre contas, financiamento, resgate de ações, então, uma série de valores que isso deveria ter sido excluído. Então, eu até pensei se eu poderia julgar essa matéria excluindo esses valores. Só que como são vários, e se no momento seguinte o contribuinte questiona algum item, a matéria estaria preclusa. Então, eu adotei uma posição mais conservadora, de baixar o processo em diligência, para quê? E aí, o meu voto. Voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a delegacia adote os seguintes procedimentos. Identificar, dentre o montante objeto de lançamento, os valores creditados, depositados, decorrente de transferências oriundas de contas da própria recorrente, resgates e liquidações de aplicações financeiras e ações, estornos, empréstimos, financiamentos bancários. Depois, item 2, elaborar relatório de diligência e dar ciência à recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias, bem como apresentar eventuais documentos complementares, caso entenda necessário. Após, devolvam-se os autos para julgamento. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Efigênio, também está bem claro. É só uma dúvida, depósito bancário, presunção legal, depósito bancário original comprovada, ele está alegando que é transferências, empréstimos, situações em que caracterizadamente não é. Exatamente. Só uma dúvida, isso ele não tinha trazido ainda antes, não? Nem na fiscalização, nem na impugnação, né? Quer dizer, não. Ele trouxe isso agora, mas olhando, eu fui confrontar até estorno. Tem vários lançamentos de estorno. E são várias contas, transferências entre contas, e eu chequei numa conta e outra, e realmente há valores que devem ser excluídos. Então, por isso que eu optei por baixar em diligência. Para mim está bem claro. Colegas, tem alguém que quer comentar, querer analisar? Posso passar para a votação? Então, doutor Nilson. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Alain. Acompanho o relator, presidente. Depois doutor Alain, doutor Alexandre. Acompanho, presidente. Acompanho o relator, desculpa, presidente. Agora eu troquei as bolas aí. Doutor Efigênio é o relator, né? Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Acompanho o relator. Bom, gente, então fica acordo aos membros colegiados com unanimidade de votos em convencer o lançamento em diligência nos termos do voto do relator, tá certo? De votos em... Só um minuto que eu estou terminando aqui. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. O próximo processo, que é o item 9 da pauta, é o processo número 19.515.007.465/2008-85. O recorrente é Tenda Atacado Limitada. Também é da relatoria do doutor Efigênio. Nesse processo, o contribuinte apresentou uma sustentação oral, tá certo? E através de vídeo, que eu vou reproduzir para os senhores. Eu vou passar a palavra para o doutor Efigênio, que vai fazer o relatório. Em seguida, eu posso incluir o vídeo com a sustentação oral do patrono do contribuinte e depois nós continuamos a apresentação do voto e a discussão do colegiado, ok? Doutor Efigênio, o senhor está com a palavra. Ok, presidente. É bom que vai ter um relato do patrono que me facilita o relatório. Então, trata-se de auto-infração pendente de multa por atraso na entrega de arquivos magnéticos e sistemas, referente ao ano calendário 2004, lavrado em 2008, no montante de 4.300.000, com fundamento nos artigos 11 e 12, inciso 3, da Lei 8.218/91, com redação dada pela MP 2158. E aí eu transcrevo o relatório da DRJ.
E aqui eu vou lendo parcialmente. O procedimento fiscal teve início em 2007, quando a contribuinte foi intimada a apresentar, entre outros elementos, cópia do contrato social e documentação, arquivos magnéticos. Em 10 de março, ela foi reintimada a apresentar os arquivos magnéticos de sua escrituração contábil e também foi intimada a apresentar arquivos de notas fiscais. Então, o que aconteceu? Ela foi intimada e reintimada várias vezes. E essas intimações foram gerando autos de infração parcial, certo? Então, já foram lavrados 2 autos de infração. Esse é o terceiro, tá certo? Então, por que foi lavrado esse auto de infração que nós estamos discutindo? Em razão do exposto, foi aplicada a multa proporcional pela apresentação, incorreta de arquivo magnético, um outro processo que já foi julgado. Em relação à apresentação de documentos, os arquivos das filiais 3 e 6 foram entregues após 169 dias da ciência da intimação. E os arquivos das filiais tais e tais foram entregues 160 dias. Então, esse auto de infração se refere a essa infração, tá certo? 169 dias e 160 dias de atraso na entrega da documentação. E aí ele cita o inciso 3, e esses incisos, porque são várias multas, eu vou tratar de forma bem detalhada no auto de infração, tá? Estou passando um pouco rápido, mas eu vou tratar disso porque é o mérito da discussão, e essa multa é um assunto muito, digamos assim, delicado, né? Então, o valor tributável, ele aplicou um percentual, né, da receita bruta. Em impugnação, ela alega dever de investigação e ofensa aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da verdade material e o artigo 142 do CTN. A decisão recorrida assentou ser correta a aplicação da multa em análise, visto que a impugnante não entregou os arquivos relativos às filiais que elenca, né, e não cumpriu o prazo estabelecido para a apresentação dos arquivos relativos às filiais 76, 19 e 61, né? Ele não apresentou essa documentação, esses arquivos à fiscalização. Aí eu transcrevo a emenda. Cientificada da decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário, e o que ele alega? Que eu tratarei de forma detalhada no voto. Preliminar de prevenção, preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa, erro na capitulação legal, concomitância de multas, principalmente porque já haviam sido lavrados os processos anteriores. Ele cita que há concomitância, embora a legislação trate de 3 incisos distintos, e aqui o ponto que talvez seja o ponto mais crucial desse auto de infração, desse recurso voluntário, que é a retroatividade benigna. Ele alega que deve ser aplicada a retroatividade benigna em razão das penalidades impostas pela 8.218 terem sido revogadas pelo artigo 57 da medida provisória 2158. E, por fim, ele requer a nulidade do auto de infração. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Efigênio. Então, senhores, vou agora incluir o vídeo do contribuinte que tem a sustentação oral, tá ok? E eu peço que os senhores deixem os microfones em silêncio. Bom dia, prezados conselheiros da segunda Câmara da primeira turma ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Bom dia, prezados conselheiros da segunda Câmara da primeira turma ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Trata-se de processo do item 9 da pauta de julgamento, em que o recorrente é tenda atacado limitada. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela delegacia de julgamento, em que manteve o auto de infração por entender que as penalidades impostas estariam corretas com relação à entrega dos arquivos. Explicitando rapidamente quais são os pontos do processo, a se destacar que existem 3 processos que decorrentes basicamente do mesmo auto de infração, conforme vocês podem analisar dos memoriais apresentados nos autos. São 3 processos relacionados em que foram impostas as multas do artigo 12 da Lei 8218 de 91, sendo as multas do inciso 1, 2 e 3. No caso, o nosso recurso é pela impossibilidade de aplicação das multas cumulativas, tendo em vista que, conforme tabela colacionada nos memoriais, no processo administrativo final 2008-21,
a recorrente foi autuada pela omissão ou erro nos dados fornecidos em meios magnéticos, e naquela hipótese foi imposta a multa de 1% da receita bruta. Naquele caso, o processo foi cancelado pela primeira Câmara da terceira turma ordinária, no acórdão 11.03.001.196, em que se reconheceu que havia uma consunção das penalidades, e mais do que isso, o contribuinte tinha feito todos os atos tendentes a cumprir a sua obrigação acessória. Essa decisão foi objeto de recurso especial da Fazenda, e esse recurso sequer foi conhecido conforme decisão que nós anexamos juntos aos memoriais. Próximo passo, o contribuinte foi novamente autuado por não atender às formas em que deveria ter sido apresentados os documentos, ou seja, ele é autuado por uma suposta omissão e erro nos dados fornecidos, e logo depois ele é autuado novamente por não atendimento como uma forma com relação a que os arquivos foram apresentados. Esse processo já teve julgamento de recurso voluntário, em que foi mantido por maioria, sob a alegação de que teria como contribuinte alcançar o recurso especial eventualmente, mas sob entendimento de que não haveria consunção, mas 3 atos segregados. E, finalmente, o processo 2008-85, que é o que está sendo julgado nesse momento, em que se alega a infração por falta ou atraso na entrega dos arquivos magnéticos. E esse processo em si, ele se revela mais flagrante com relação à consunção das penalidades, pois como pode o contribuinte ser autuado com relação a uma possível omissão dos erros dos dados fornecidos, que é o caso do primeiro auto de infração cancelado, ser autuado novamente por não atendimento quanto à forma do documento, e posteriormente ele vinha a ser autuado quanto à falta ou atraso na entrega do arquivo magnético. Essa situação revela que houve de fato uma penalização sobre os mesmos atos. Como você penaliza um contribuinte que tenta apresentar os documentos, reitera as informações, está sempre à disposição durante a fiscalização para trazer esses pontos, e você penaliza ele 3 vezes decorrentes dos mesmos atos, dos mesmos documentos. Então isso não teria como ser mantido, sob pena de você triplicar a sua penalidade em cima do contribuinte sobre esse ponto. Então, por isso o contribuinte pleiteia o cancelamento dessa autuação, pela impossibilidade de exigência acumulada das penalidades, e mais do que isso, por outro lado, inclusive, as penalidades trazidas pelo artigo 12 da Lei 8218 de 91, eles foram revogadas com a edição da medida provisória 2158 de 2001, por conta exatamente do erro da questão da base de cálculo, e aí a gente coleciona tanto no recurso voluntário quanto nos memoriais precedentes favoráveis nesse sentido, e que demonstram que a penalidade não pode ser mantida pela aplicação da retroatividade benigna ao contribuinte pelo 106 do CTN, em que como houve o cancelamento da multa por essa mudança de paradigma, haveria que se cancelar também a multa com uma retroatividade benigna do contribuinte. São essas as razões do contribuinte. Pleiteamos o cancelamento assim do auto de infração para que se evite a consunção e, por outro lado, que se aplique a retroatividade benigna e que o processo seja cancelado. Obrigado. Ok, senhores, todo mundo acompanhando agora. Eu passo novamente a palavra ao doutor Efigênio, que vai proferir o seu voto. Presidente, eu peço atenção dos senhores, porque esse voto eu vou ler, porque ele tem alguns detalhes, e essa matéria ela é bem, bem controversa em alguns julgados. Então, vamos lá. Seja controvérsia, portanto, a verificar a rigidez do lançamento efetuado. Preliminares. Prevenção. A dúvida recorrente que esse feito deve ser julgado em conjunto com os processos, com os 2 outros processos. Porquanto, as matérias discutidas nos 3 autos são prejudiciais e o resultado de dos processos influenciará diretamente o julgamento dos demais. O pleito da recorrente não merece ser acolhido em razão de cada processo tratar de penalidade independente, tanto que ambos os processos já foram julgados por este CARF, conforme acordam, eu cito os acórdãos. Tendo visto o julgamento dos respectivos processos, julgo prejudicado o pedido por perda de objeto. Preliminar de nulidade por preterição ou direito de defesa. A recorrente consigna que este processo iniciou-se por meio do MPF que especifica, resultou em mais 2 autos de infração, além deste.
relativos a arquivos magnéticos, quais sejam. Ele cita os dois processos. Informa ainda que várias intimações de documentos apresentados durante o procedimento fiscal não constam dos autos, o que caracteriza cerceamento do direito de defesa. Em razão de tratar de preliminar que se relaciona com o mérito, esse será analisada mais adiante. Aí eu passo à análise do mérito. Multa por atraso na entrega de arquivos magnéticos. Aí eu faço uma abertura da lei. Nos termos da Lei 8.218, com alteração da medida provisória 2158, as pessoas jurídicas que utilizarem sistema de processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter à disposição da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. Referida lei delegou à Receita Federal a expedição de atos regulamentares referentes à forma e ao prazo em que os arquivos digitais e sistemas devem ser apresentados. A Receita Federal, por sua vez, regulamentou a matéria nos termos da IN 86 de 2001, estabeleceu o prazo de 20 dias. No caso da inobservância quanto à manutenção dos arquivos digitais e sistemas à disposição da Receita Federal, a referida Lei 8.218 estabelece 3 penalidades distintas, de acordo com a conduta praticada. Então, a primeira multa é de 0,5%, do valor da Receita Bruta, no caso de não atendimento à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos arquivos. Multa de 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1%, da Receita Bruta, no caso de omissão ou prestação incorreta da informação solicitada. E o item 3, multa equivalente a 0,02 por dia de atraso sobre a Receita Bruta, limitada a 1% desta, no caso de não cumprir o prazo estabelecido para a apresentação dos arquivos e sistemas. E aí eu transcrevo a legislação. No caso em análise, a recorrente foi intimada a apresentar os arquivos magnéticos contábeis e notas fiscais relativos ao ano calendário 2004, em 10/3/2008. As filiais, final 61 e 03, apresentaram os arquivos com 160 dias de atraso, e a outra filial com 169 dias de atraso. As filiais Guarapiranga e Kennedy e Extrema não entregaram os arquivos. E aí eu cito as páginas. Com efeito, em razão do não cumprimento do prazo estabelecido para a apresentação dos arquivos digitais e sistemas, a autoridade fiscal aplicou a multa equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculado sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de 1%, de acordo com o inciso 3 da 8.218, com a redação da MP. Como se vê, a penalidade aplicada pela fiscalização refere-se à entrega extemporânea de arquivos digitais e sistemas, cujas provas do atraso constam dos autos. Esses documentos são suficientes para provar a materialidade da multa aplicada. Portanto, não há falácia em nulidade do feito por preterição ao direito de defesa, por não constar dos autos a totalidade dos documentos apresentados à fiscalização. Observe-se ainda, conforme elencado pela própria recorrente, que a penalidade autuada no processo final 2008-21 refere-se ao inciso 2 do artigo 12 da 8.218, que trata de omissão ou prestação incorreta de informações em arquivos digitais e sistemas, infração diversa da apurada nesses autos. Portanto, também não há falar em erro de capitulação legal. Ok? Algum problema? Ok. Portanto, não há falar em erro de capitulação legal, tampouco em duplicidade e penalização. Alega a recorrente ainda que, em razão do princípio da construção, a fiscalização não poderia ter lavrado 3 autos de infração: atraso, falta de apresentação dos arquivos, omissão de receita nos dados fornecidos, não atendimento à forma em que devem ser apresentados os arquivos. Novamente, não lhe assiste razão. Como visto acima, a Lei 8.218 estabelece penalidades distintas, de acordo com a conduta praticada. No caso destes autos, a fiscalização apurou não apresentação de arquivos e entrega em atraso. Entretanto, a penalidade aplicada referiu somente à última infração. Em relação aos demais lançamentos, a matéria já foi julgada por este CARF, conforme elencado no tópico referente à preliminar de prevenção. Passo à questão da retroatividade do enigma. Postula recorrente
A aplicação da retroatividade benigna prevista no CTN, ao argumento de que as penalidades impostas pelo artigo 12 da Lei 8.218 teriam sido revogadas tacitamente pelo artigo 57 da medida provisória. E aqui, para analisar essa retroatividade, eu tenho que fazer uma análise da legislação como um todo. Então, a MP 2158, ela alterou os artigos 11 e 12 da 8.218 de 91, bem como estabelecia em seu artigo 57 penalidades por descumprimento de obrigações acessórias, previstas na Lei 9779 de 99. Posteriormente, o referido artigo 57 foi alterado pelas leis 12766 e 12873. As obrigações acessórias previstas na Lei 9.779 referem-se ao imposto e contribuições administrado pela RFB. E aí eu passo a analisar essas medidas especificamente. A redação original do artigo 57 da MP 258/35 estabelecia multa de escopo genérico no caso de descumprimento de obrigações acessórias, previsto no artigo 16 da 9779, para as pessoas jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados, ou no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. Observe-se que a MP, além de alterar as multas específicas previstas nos artigos 11 e 12 da Lei 8.218, como a gente viu acima, também estabeleceu multas genéricas para o descumprimento de obrigações acessórias, o que demonstra tratar-se de penalidade com pressupostos materiais distintos. Aí eu transcrevo aí o artigo 57. Posteriormente, com a alteração promovida pela Lei 12.766 de 2012, a multa genérica pelo descumprimento de obrigações acessórias passou a ser exigida no caso de o sujeito passivo deixar de apresentar nos prazos fixados declaração demonstrativa ou escrituração digital, ou que os apresentar com incorreções ou omissões. Observe-se que esta nova redação tratou especificamente de arquivos digitais e reduziu o valor das multas. E aí eu faço a transcrição da lei. Em seguida, com o advento da Lei 12.873 de 2013, o artigo 57 da MP retomou o escopo genérico da redação original, ao estabelecer penalidades no caso de o contribuinte deixar de cumprir as obrigações acessórias, exigidas nos termos do artigo 16 da 9779, ou as cumprir com incorreções ou omissões. Com efeito, suprimiu-se as infrações relativas à não apresentação de declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Aí eu transcrevo, ou seja, a legislação ela retomou o escopo original. Como se vê, a multa genérica por descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 57, tanto na sua redação original quanto na redação atual dada pela 12783, teve seu escopo alterado durante a vigência da 12766, no período de 28 de dezembro de 2012 até 24 de 10 de 2013, ao estabelecer como pressuposto material específico a não apresentação de escrituração digital nos prazos fixados. A Lei 8.218 de 91, como visto acima, estabelece nos incisos 1 e 2 do artigo 12, penalidades específicas, no caso de os arquivos magnéticos e sistema apresentarem inobservância quanto à forma, bem como omissão ou prestação incorreta de informação. O inciso 3, por sua vez, refere-se ao não cumprimento do prazo estabelecido para a apresentação dos arquivos e sistemas. Ocorre que esse mesmo pressuposto material, não apresentação dos arquivos e sistemas no prazo fixado, amolda-se ao pressuposto material previsto no artigo 57 da MP, com redação dada pela 12.766 de 2012, cuja penalidade é menos severa. E aqui eu transcrevo a 8.212, né, a 8.218, na redação da MP 2.158, e depois na redação da 12.766. Nessa mesma linha de pensamento, manifestou-se a Receita Federal em duas oportunidades, nos pareceres COSIT, 3 de 2013 e o 3 também de 2015. Inicialmente, na vigência da Lei 12.766, o parecer 3 de 2013 assentou que o aspecto material da multa dos artigos 11 e 12 da Lei 8.218 deve ser comprovado de forma inequívoca,
A simples não apresentação de arquivo demonstrativo ou escrituração digital sem outras provas que comprovem a escrituração, que a escrituração não ocorreu, não pode gerar a multa mais gravosa, mas sim a geral, que se amolda ao aspecto material do artigo 57 da MP 258. É dizer, o mero indício, sem a comprovação da falta da escrituração digital, enseja a aplicação do artigo 57 da 2158-35. E aí eu transcrevo trechos do parecer. Posteriormente, ante a alteração promovida pela Lei 12.783, que retomou o escopo genérico da norma originária, o parecer 3 de 2015 assentou que o aspecto material dos artigos 11 e 12 da 8.218 não mais encontra óbice no artigo 57 da MP 2158, com a redação dada pela 12.766, de um modo que abarca novamente, tal qual antes da Lei 12.766, a não apresentação de declaração demonstrativa ou escrituração digital. E aí vem um ponto importante. Todavia, confirmei o entendimento fixado no parecer 3 de 2013, que é esse que nós lemos. Aí eu transcrevo. Verifica-se, pois, que durante a vigência do artigo 57 da MP 250 de 2001, com redação dada pela 12766 de 2012, a não apresentação de arquivos digitais estava sujeita a penalidade menos severa. Portanto, esse dispositivo deve ser aplicado ao ato não definitivamente julgado, em razão de retroatividade benigna, prevista no 106.2c do CTN. Observe-se que se o contribuinte tivesse optado por efetuar o pagamento da multa ora lançada durante a vigência da 12.766 de 2012, é inequívoco que poderia usufruir do benefício da retroatividade benigna. Assim, o fato de a legislação menos severa ter sido revogada por leis mais gravosa não impede a aplicação daquela. É dizer, como salienta Leandro Paulsen, aplica-se a lei que, posterior à infração, seja mais benéfica, esteja ou não ainda em vigor por ocasião da aplicação. E aí eu faço uma transcrição desse trecho. Isso posto, em razão de o ato não se encontrar definitivamente julgado e da norma pretérita combinar penalidade menos severa, deve-se aplicar à espécie a multa prevista no artigo 57, inciso 1b da MP 258 de 2001, com redação dada pela 12766 de 2012, no valor de R$ 1.500 por mês calendário ou fração, por apresentação extemporânea dos arquivos digitais. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reduzir a multa aplicada para R$ 1.500 por mês calendário ou em fração, conforme previsto no artigo 57 da MP 2158, com redação dada pela 12766 de 2012. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Efigênio, o seu voto está bem esclarecedor e objetivo, né, no sentido de reduzir a multa por causa desse intervalo que houve uma lei completamente revogada, né? Eu acho que não teve uma sessão, acho que foi na primeira sessão que eu participei, o Toselli... Teve um voto nesse sentido. Se eu não me engano, bem claro, né? A retroatividade ela já vale para essa situação, né? Colega, o doutor Neutro já pediu a palavra, quem passa a palavra? Depois o doutor Alain também, tá ok? Sobre a observação, acho que a situação que a gente discutiu na reunião anterior era bem diferente. Teve a retroatividade, era DECOMP, outra legislação, né? E nesse caso do retroatividade benigna, a gente tinha que ter que analisar a legislação correspondente, né? Então, que é possível a retroatividade benigna, claro, sim, foi o que a gente decidiu, né, conforme a gente decidiu na vez passada. Precisa ver se é o caso aqui. Eu tenho uma pergunta para o Efigênio, para o relator. Assim, a multa foi porque o contribuinte estava sendo auditado.
Ele foi intimado e não apresentou. É isso, Por atraso. A multa foi porque ele atrasou. Um arquivo ele atrasou 169 dias, o outro 160, e ele não entregou. Mas durante a auditoria. Né? Durante a auditoria. Porque eu faço uma distinção. Porque assim, a gente sabe que a legislação, o ordenamento jurídico delega à administração tributária a regulamentação das obrigações acessórias. Certo? Isso daí é claro. Mas nessa regulamentação envolve a aplicação de penalidade. Mas a aplicação de penalidade, a administração tributária não pode, por conta própria, criar a penalidade, limitar a penalidade. Então é necessário lei para criar as penalidades. Então, assim, a administração tributária ela vai dizer, não, eu preciso que seja presente as seguintes declarações todo mês, cada período, não sei o que. Isso daí é por conta da administração tributária. Qual é o conteúdo dessas declarações? Você tem que me dizer isso, A, B, C, D. Isso é por conta da administração tributária. Mas o não cumprimento disso daí é uma sanção, é uma penalidade, não pode estar em instituição normativa, né? Tem que estar em uma lei. Essa é uma situação, por isso que a gente tem lei, né, que diz assim, descumprimento de obrigação acessória, e é essa que a gente está lidando aqui com ela, né? P2158. Uma outra situação, né, no meu entender, é quando está tendo uma auditoria fiscal, o contribuinte é intimado a apresentar a obrigação. Isso para mim é outra situação. Certo? Então, não está, a gente está verificando uma obrigação acessória. Aqui a gente está verificando uma outra obrigação, que no caso que é manter a sua escrituração contábil eletrônica regularmente. Certo? Então, eu faço essa distinção entre a obrigação de manter os dados, seus dados contábeis, que é a base para a apuração tributária, e a obrigação de apresentar declarações periodicamente à administração tributária. Eu faço essa distinção. Né? Eu entendo que o que a MP215 está tratando de sanções em relação ao descumprimento de obrigação acessória. Certo? E aqui, no meu entender, não se trata de você manter a escrituração contábil, não se trata de uma obrigação acessória, digamos assim, nesse aspecto de ser uma declaração, essas declarações que você determina. Né? Tudo bem, não é a obrigação, só para terminar, não é aquela obrigação principal do tributo, é verdade, certo? Mas no meu entender, não é a mesma a obrigação que está tratando a 2158, é isso que eu estou dizendo, só para terminar. A obrigação que a gente está lidando aqui, ela tem uma norma legal específica, que não é essa que o contribuinte está dizendo que foi alterado e revogado, no meu entender. Né? Também o auto de infração, o fundamento do auto de infração é na lei, certo? É numa lei, no artigo 22, né, bom, foi alterada, né, também, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa parte que fundamenta o auto de infração não é a parte que foi alterada, que está sendo alegada pelo contribuinte. É outra parte da lei, quer dizer, é outra obrigação. Entende? Tudo bem, é uma obrigação acessória? Porque não é exigido, não estou exigindo tributo, estou exigindo a apresentação de informações. Né? Mas são obrigações acessórias diferentes. Eu acho que nessa alteração da lei que houve, também está em outro dispositivo legal, em outro artigo, certo? Diz respeito a essas declarações que são apresentadas. Enquanto que o fundamento legal do orçamento tributário, certo? Que eu acho que é o artigo 22, tá aqui, não é o mesmo desse que foi alterado. Entende? Quer dizer, como é outro dispositivo, eu não vou aplicar as alterações de um. Você está entendendo errado, mas foi o que eu entendi. Eu não posso, as alterações de um dispositivo influenciar no outro, né? No outro dispositivo que parece que não foi
Alterado. Pronto. Deixa eu só, explicar. Milton, a sua dúvida, ela é totalmente pertinente e foi a dúvida que eu tive quando eu me deparei com a auto-infração e aprofundei os estudos. O que aconteceu? O seu raciocínio está perfeito. Só que é o seguinte, qual foi a controvérsia? Quando a MP ela foi alterada pela 12766, o que aconteceu? Ela veio, até então ela tinha um escopo genérico de obrigação acessória geral. Quando ela foi alterada pela 12766, ela veio tratando especificamente de arquivos magnéticos e tal, que é o que o parecer normativo da Receita vem tratando. Então, o que aconteceu? Durante a vigência dessa lei, aquela lei que era escopo genérico, ela acabou especificando o arquivo magnético. Entendeu? E aí, o que aconteceu posteriormente? Veio a 12783 e voltou para a redação original. Ou seja, aí ela voltou para o escopo genérico. A MP voltou para o escopo genérico. Então, nesse interregno, o que aconteceu? Ela passou a abranger exatamente essa especificidade. Entendeu? Que é o que o parecer 3 de 2013, se você der uma lida nele, é muito interessante que ele vai falar exatamente isso. Aí, depois que eu entendi toda essa situação, eu falei, olha, realmente, se nesse período ele está tratando dessa parte de forma específica, o que eu tenho que fazer? Então, nessa data, deve ser aplicada essa lei. Então, esse foi o meu entendimento. E eu passei por essa dúvida que você está dizendo aí, entendeu? Passei trilhei esse caminho e fui buscar, encontrei uma saída não, estava entendendo nessa linha, e com esse parecer da Receita Federal, aí é interessante que quando vem o parecer 3 de 2015, ele vai e diz o seguinte, olha, aquela situação que existia, ela deixou de existir. O escopo genérico, o escopo específico daquela lei, agora a lei voltou ao normal. Porém, fica valendo durante a vigência daquela lei. Entendeu? Esse foi o meu raciocínio. Doutor Vigente, pela ordem, doutor Alain e a doutora Gisele, desculpe, pediram a palavra. Doutor Alain, depois a doutora Gisele. Eu estou lendo aqui o parecer normativo COSIT 3, esse que você está falando, Efigênio? Os dois são 3, só que é de 2013 e outro é de 2015. Certo. O que me parece, indo na linha do que o Neudson colocou, né, assim, o que me parece, existem duas questões aí. A princípio, eu tendo a divergir naquela que diz que a Lei 12766, ela combinou penalidade mais branda em relação àquela que antes estava prevista pela Lei 8218, não é isso? Porque, me parecem que são hipóteses distintas, né? Essa daqui, da Lei 12766, ela está respaldada naquela competência da Receita Federal para instituir declarações, não é isso? E aí tem aquela multa que é ou de 5.000, ou de 1.500, aqui é 1.500 nesse caso, não é isso? Então, essa tem uma hipótese para penalidade. Qual é a hipótese? É a não apresentação de declaração, certo? E que declaração é essa aqui? No caso aqui é a ECD, que muito parece com os artigos magnéticos, cuja não apresentação culminam a multa que está prevista na Lei 8218. Muito se parece, mas não é a mesma coisa. Então, o que ocorre? Isso é uma questão, eu já enfrentei, eu fiquei bastante confuso, né? Porque são muito parecidos, mas a rigor, o antecedente não é igual de um caso e do outro. Por essa razão que eu tendo a não ver a retroatividade benigna nesse caso. Para mim, as duas penalidades, elas existem para situações distintas, embora essas situações sejam parecidas. Uma coisa é o contribuinte não manter, não apresentar os arquivos magnéticos, que não é só a contabilidade, mas são todos os arquivos magnéticos que tenham servido para auxiliar a contabilidade ou a folha de salários, etc. Isso é uma coisa, é o que a 8218 fala. A outra coisa é o contribuinte deixar de apresentar a ECD, que aí entra no caso da penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, que a própria Receita Federal pode instituir a penalidade, certo? Então esse é um ponto. Porém, aí entraria uma outra discussão, certo?
Então, a princípio, eu tenderia a não aceitar essa aplicação da retroatividade benigna, por eu entender que são hipóteses distintas. E segundo ponto é que, bom, aí tem um outro detalhe interessante, que eu não sei exatamente se isso foi suscitado, mas fato é que essa penalidade ela foi instituída no curso de uma fiscalização, certo? Ela não foi instituída no curso de verificações acessórias, certo? Porque olha como é que as coisas são diferentes. Essas obrigações acessórias, elas precisavam ser cumpridas para alimentar as bases da Receita e a Receita saber quem ela deve fiscalizar. E aí o contribuinte estaria sujeito a ser penalizado porque quando o contribuinte não atende essas obrigações acessórias, ele dificulta a seleção, a verificação prévia à abertura da fiscalização. Agora, a questão também é, quando você fiscaliza, né, se você autua, essa é uma dúvida aqui, mas pelo visto isso não é questão suscitada no processo, né? Se ele poderia, se essa multa poderia ser lançada no curso de um procedimento fiscal em que o contribuinte tenha sido já autuado por outras infrações. Mas, Efigênio, esclarece o ponto. Teve outras infrações lavradas, não teve? Que foram separadas em outros processos, não teve? Houve outras infrações, uma caiu, a outra foi mantida. Então, processos distintos. Certo. O contribuinte, ele alega, como se diz, ele alega consunção. Consunção, alega. Esse é meu ponto. O descumprimento da obrigação acessória e a infração que ele, no caso, que resultou na autuação da multa de ofício, ele argui isso, certo? Sim, só que eu tratei processo distinto. Então, vamos por parte, te respondendo, daqui a pouco eu passo para você, José. Deixa eu só, o item C do parecer COSIT 3 de 2013, que a própria Receita Federal, olha só, a comprovação da ocorrência do aspecto material da multa dos artigos 11 e 12 da 8.218 de 91 deve ser feita de forma inequívoca. A simples não apresentação de arquivo demonstrativo ou escrituração digital, sem outras provas que comprovem que a escrituração não ocorreu, que é o que foi solicitado, se amoda ao aspecto material do artigo 57 da MP 252/2001. O mero indício, sem a comprovação da falta da escrituração digital, enseja a aplicação do artigo 57 de 2158. Por que ele está dizendo isso? Porque nessa época aqui, o que estava vigendo? A 12766. E essa discussão que vocês suscitaram, um desculpo genérico, de mera obrigação acessória, com a específica da escrituração digital, essa lei, ela simplesmente ela vem regulando essa matéria. Por isso que, posteriormente, ela foi alterada. Eu entendi. Agora, eu só divergi desse ponto, realmente, que eu tendo a ver essas penalidades como distintas, né? Como eu falei, como eu expus, né? De modo que eu não veria a possibilidade de aplicação da retroatividade benigna. Agora, isso aqui é um dado interessante, porque é uma autuação do ano de 2003, inclusive. 2004, certo? O calendário é 2004. O que a fiscalização fazia? Ela ia lá, fiscalizava, né? Se o contribuinte não tivesse cumprido essas obrigações acessórias, ela também multava, certo? Pelo descumprimento dessas obrigações acessórias. A questão é uma dúvida que o contribuinte suscitou, né? Eu, no primeiro momento, não é uma coisa tão simples, né? Não teria havido consunção, né, das duas penalidades, porque se ele fosse lá, existem procedimentos que são feitos especificamente para verificar o cumprimento da obrigação acessória, para saber se os contribuintes estão atendendo para inibir o desatendimento. Aí você tem a multa, certo? Porque aí ele não está fiscalizando, ele está verificando o cumprimento. Agora aqui não, no curso da fiscalização, eu já cheguei no contribuinte, o fiscal já chegou no contribuinte. Ou seja, as obrigações acessórias, se cumpridas ou não, elas já não são mais relevantes, o fiscal já chegou lá. Ainda assim, caberia essa multa? Ou seja, eu acho que a questão principal seria até essa, acho que nem tanto... Mas é aí que fica. Sem esse arquivo magnético,
Sem esse arquivo magnético, como que vai ser feita a fiscalização? De fato, ele não apresentou e a fiscalização foi feita, né? Ou seja, de alguma maneira, a fiscalização acabou acontecendo de qualquer jeito. Colega, só uma questão de... Enfim, eu estou vendo a Gisele, eu acho que ela pode complementar o meu raciocínio, ela pela ordem, né? Aí, enfim, passo a palavra para ela. Pela ordem, nós temos a doutora Gisele e depois o doutor Nilson, tá ok? Doutora Gisele, a senhora está com a palavra. Alan, é assim, eu entendo a tese da retroatividade, né, no caso aqui, Efigênio, tá ótimo, eu acho que para mim tá muito claro, se eu superasse a preliminar. Qual é a preliminar? Será que a gente não tem que aplicar o princípio da construção? Veja, Alan, o seu argumento, ele é tão plausível, na linha do meu raciocínio, que foi cancelada essa autuação no processo final 2008-21. O fundamento é justamente esse, tá bom. Será que o legislador, né, eu estou até com a norma aberta aqui, da 8218, no artigo 12, ele permite esse nível de cumulação? Ao meu ver, ele não permite esse nível de cumulação. Então, você tem 3 hipóteses distintas, sim, ok, maravilhoso, mas a gente tem que aplicar a mais gravosa para o contribuinte. Então, assim, nos 3 casos, a gente tem um cancelado aplicando o princípio da consunção, justamente entendendo que eu não poderia lidar dessa forma, ou seja, 3 autos no curso, né, de uma fiscalização, e aí entra bem na sua linha de raciocínio. Será que o artigo 12 permite essa acumulação? Então, para mim, a primeira pergunta, eu acho que ele não permite essa acumulação. E por que ele não permite? O legislador, quando a gente trata de sanção administrativa, a gente tem que ter clara essa possibilidade de acumulação. Isso não está claro na lei. Então, o primeiro ponto é esse. Eu poderia evidenciar as 3 situações, hábeis, inclusive, a ter 3 autuações? Sim e não, não 3 autuações, escolha a mais gravosa, fiscal. Ele vai lá, aplica a mais gravosa e faz uma aplicação de penalidade. Aqui, eu vi as 3 situações, então eu vou aplicar 3 autos de infração distinto. Esse é meu ponto. Aplique 1, vamos manter 1. Isso foi mantido no outro processo. Então, nós temos 3 casos, o 0,5% da receita foi mantido, o 1% foi cancelado com base no princípio da construção, e aqui, Alan, eu entraria nesse raciocínio. Para mim, eu não vou nem entrar na retroatividade ou irretroatividade. Eu acho que esse auto ele tem que ser, sim, cancelado. Eu não poderia ter essa aplicação cumulativa nas 3 hipóteses, como se elas fossem autônomas, então, autuações autônomas, e simplesmente ignora o fato do artigo 12 trazer ou não essa possibilidade de acumulação. Ele não traz isso de forma expressa. E quando a gente está falando na aplicação do 112 do CTN, quanto à extensão da penalidade, é de maneira mais favorável ao contribuinte. Aqui eu não estou falando de retroatividade benéfica da multa. Eu estou falando de, ou na dúvida, ou diante de várias situações, o que você vai aplicar? A mais gravosa quanto à extensão. Eu não posso ignorar o 112 também. Então, nessa linha, é claro que eu não estou aqui julgando constitucionalidade, nada disso. Eu estou olhando a aplicação do 112, eu não acho que o contribuinte, de alguma forma, o Efigênio ele foi muito claro para mostrar que houve o atraso. Eu acho que isso talvez seja um pouco inequívoco, mas eu estou numa questão preliminar. Será que a condução poderia ter sido feita dessa forma? E a gente trabalhar com 3 penalidades mantidas? A gente já tem uma situação cancelada. Então, assim, ao meu ver, ficaria mais gravosa, né, em termos numéricos, o que já foi mantido lá no outro processo. Então, eu tendo a aplicar dessa forma, tá, Alan? Então, é complementar um pouco o seu raciocínio. Pronto, pessoal, então passa a palavra agora ao doutor Nilson, tá ok? Depois, se não tiverem mais pedidos de comentário, eu acho que o assunto foi bem debatido, né? A gente pode passar para a votação. Doutor Nilson, estou direito ao comentário que pediu. Certo, obrigado. Então, voltando, antes de falar da construção, só quero resolver aqui na minha cabeça essa questão da retroatividade. Você citou esse parecer normativo, né, da Receita, diz assim, olha, pelo que eu entendi, né, se o contribuinte não tem os arquivos, é o artigo 11. Se o contribuinte não apresentou os arquivos dentro do prazo, é outro dispositivo.
Ou seja, ou se a dúvida se ele tem ou não tem, não vai ser o artigo 11, vai ser o artigo 22, não é isso? Né? Então, isso confirma que são coisas diferentes, né? Digamos, condutas que se exigem do contribuinte, condutas diferentes e penalidades diferentes para condutas diferentes, certo? Então, assim, se o contribuinte não tem os dados armazenados como deveria ter, é artigo 11. Se o contribuinte, bom, eu não sei se ele tem ou não tem, nem foi atrás disso, mas ele não me apresentou, certo? Ou se foi intimado, ou se porque ele deveria ter apresentado dentro de determinada data e não apresentou, aí é o artigo 22, pelo que eu entendi. MP, exatamente. É isso daí. Aí, no caso aqui, a fiscalização entrou lá na empresa e lançou pelo 11, como se ele não tivesse os arquivos na época. E qual é a evidência de que ele não tinha essa é uma pergunta que eu te trago, e depois eu queria ver, senhor presidente, queria falar sobre a questão da construção, porque eu tenho uma dúvida em relação à retroatividade. Né? Porque se o fundamento fático ele apresentou 180 dias depois que foi intimado, certo? E um ele não apresentou. E outro ele não apresentou. A fiscal disse, não, então é porque ele não tem. Certo? Porque para a gente aplicar a retroatividade benigna, a gente tem que dizer assim, não, ele tinha, só não apresentou. Certo? Ele tinha, mas só não apresentou quando foi intimado ou dentro do prazo estabelecido. Né? E aí sim, aí seria o 22, a retroatividade benigna. Mas, aí no caso, na minha opinião, não seria nem... Era que exonerar o orçamento, porque o fundamento é outro. Legal, né? Não é, o fundamento seria o artigo 22, não o 11, adotado pela fiscalização. Já se o fundamento está certo, o artigo 11, a gente pode concluir que realmente ele não tinha esses dados, certo? Conforme o parecer, aí é o artigo 11, mas aí não tem retroatividade benigna, se eu não me engano. Né? Ele aplicou a multa por atraso. Ele tinha falta e atraso, certo? Ele aplicou a multa por atraso. Eu até cito aqui no item, quer ver? No item, na hora que eu... Atraso só. Por atraso. E ele podia fundamentar no artigo 11 o atraso? Podia. Exatamente. E aí, ele fundamentou no artigo 11, inciso 3, que trata de atraso. Só que nesse período, a 12766 alterou e trouxe essa especificidade. Entendeu? Exatamente nesse período. Então, eu entendi que nesse período aí, dessa lei, e inclusive a própria Receita Federal, a não ser que ele chegue e fale o seguinte, a fiscalização, olha, eu intimei, ele não apresentou, agora eu vou lá na empresa e vou verificar se ele não tem a escrituração. Ele não tem a escrituração digital, efetivamente, aí sim eu vou para outro. Agora, simplesmente não apresentou. Por isso que ela fala, a simples não apresentação não enseja a penalidade mais gravosa durante esse período. Deixa eu ver aqui. Eu estou lendo aqui o artigo 11 e 12, certo? Que é o fundamento do orçamento tributário. O 11 e 3. O 12, porque assim, o 11 está fundamentado no 11 e no 12. 12 e 3, desculpa, Nilson, 12 e 3, é isso mesmo. No 11 e no 12 e 3. Eu estou lendo 12 e 3. Uhum. A redação original do 11, certo? Porque assim, foi alterado em 2006 pela MP 2158. Mas o fato é 2004, não é isso? Sim. Embora é interessante a gente olhar os dois por conta de se tem retroatividade. Então, assim, qual é a obrigação do contribuinte? Eu vou ler só a redação atual, que é de 2006, certo? MP 303. Mas que foi dada por a MP 2158 de 2001. Então, é a que valia na época. Diz assim, as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para registrar negócios
de atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros, tal, ficam obrigadas a manter à disposição da Receita Federal os respectivos arquivos digitais e sistemas pelo prazo decadencial. Então, a obrigação é manter, certo? A Receita poderá estabelecer prazo inferior ao previsto no caput desse artigo, que poderá ser diferenciado. Aí o prazo para manter, né, os 5 anos. Pensar as pessoas do simples. E a Receita expedirá atos necessários para estabelecer a forma e o prazo e os arquivos digitais deverão ser apresentados. Bom, e os atos... Então, o 11 é... Qual é a obrigação do contribuinte? Manter os dados, certo? O 12, ele vai falar da multa já. Da multa. Vai falar da multa. Exatamente. Bom, aí, a fiscalização, ela fundamentou no artigo 12.3, não é isso? 12.3. O original era uma multa fixa de R$30.000, certo? Aí, quando foi cadê? Aqui. Quando foi em 2001, pela 2158, disse assim, a multa equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculado sobre a receita bruta, tal. Então, aqui agora já é um percentual. E o 3 mudou novamente, já recentemente, em 2018, mas que materialmente eu acho que ele não mudou quase nada. De 1%. Exatamente. Porque antes não tinha limite, e em 2018 estabeleceu um limite fixo, além de 1%. Tá? Então, o que eu estou entendendo? A multa era de 30 mil, e em 2001, certo? Passou a ser de 0,02%. Bom, então, a multa, em 2004, a multa era de 0,02%. E depois disso não mudou mais. Né? Qual foi o dispositivo que mudou que traria retroatividade benigna? Milton, vai no item 39 do voto, que eu faço o contraponto das duas leis, que aí fica mais fácil, só para talvez facilitar o seu raciocínio. Não, é porque, tá certo, estou indo lá. Eu estou achando que é outro dispositivo legal, aquilo que o Alan tinha falado também. Certo? Mas deixa eu só colocar aqui para não parar. Eu vou ler o 39 agora, direitinho? Sim. E só vou colocar assim, a questão da construção. Assim, olha, eu posso aplicar mais de uma multa, certo? Para o mesmo fato? Não, para o mesmo fato, não. Mas se são obrigações diferentes, sim, eu posso aplicar. Se são obrigações diferentes, eu posso aplicar multas diferentes. Aquela velha discussão, né, mas aqui é até, digamos assim, mais evidente, mais explícita, quando a gente discute a multa isolada no recolhimento de estimativa, né? É construção porque tudo é imposto. Não, aqui nada é imposto, mas aqui tudo é obrigação acessória, né? Então, assim, eu posso estabelecer duas obrigações acessórias. Bom, pode estabelecer duas obrigações acessórias, de manter e de apresentar. São duas obrigações diferentes. Eu posso ter aqui, certo? Estou cumprindo a minha obrigação de manter. E não apresentar dentro do prazo, normalmente dentro do prazo, certo? Não cumprir aquela obrigação. Não cumprir a obrigação, eu tenho uma sanção. Eu posso não manter aqui, certo? Mas eu posso apresentar uma declaração zerada, uma declaração falsa. Eu cumpri a segunda obrigação, não cumpri a primeira, uma multa. Mas eu não tenho nem apresentei. São duas obrigações, são duas sanções. Esse é o meu entendimento. Além do mais, havendo construção, se uma já foi exonerada, a outra pode ser mantida. Certo? O fato de haver construção não significa que eu não vou aplicar nenhuma multa mais. Uma já foi, Newton. Não foi exonerada. E outra foi mantida já. Não, mas aí é outra coisa, né? Bom, não sei. Aí esse é o também... ponto. Ele pega os 3 incisos do 12, Newton. Isso aí, eu vou dar uma olhada também
Me incomodou foi isso, Newton. Eu, na verdade, a que foi cancelada eu manteria, a que foi, ou seja, mais gravosa. Eu, Gisele, se recebesse os 3 autos, eu manteria mais gravosa e cancelaria as 2, Newton, porque eles estão dentro do artigo 12. Eu entendo a sua colocação, você pode ter mesmo caput, mas na medida que você tem no caput e no próprio artigo 12, você tem 3 hipóteses, você tem a hipótese mais gravosa em concreto, então eu não aplicaria o princípio da consunção na mais gravosa. Esse é o ponto, só para ficar clara a minha posição. Tá certo. Mas tá bom, eu vou dar uma olhada aqui no 39, eu não sei se... Para mim não está muito claro, assim, a situação enfática, nem... Então, assim, se a gente for debater, pode ser que eu consiga me resolver, senão eu vou ter que pedir vistas, porque para mim não está... Ainda está meio nebuloso para mim. Eu confesso que para mim também está meio nebuloso também. Eu não consigo entender. Se o doutor Efigênio teve um ponto mais esclarecer, para mim não ficou bem claro essas 3 infrações, está entendendo? Tem a questão da retroatividade, tem uma decisão aqui da Câmara Superior, que aplicou a retroatividade benéfica, multa, entrega de arquivo digital, intimação, falta de atendimento, penalidade menos gravosa, lei intermediária, retroatividade benigna. Isso é uma decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao do dia 30 de janeiro de 2020. Eu não sei se é exatamente esse o caso, sabe, Efigênio? Essa questão das 3 multas ficaram, para mim, confusas. Se for demorar, tem que partir para pedir vistas, que eu também não posso atrasar demais a questão da votação. Eu não sei se você chegou a ver essa... Eu vi essa decisão desse ano da Câmara Superior. Eu verifiquei vários precedentes, só que ela não vai tratar... Acho que não é o caso específico. Não é o caso, ela tangencia a matéria. Eu estou lendo o voto aqui, no caso específico, foi o... Eu acho que eu tenho até um da... Puxa, artigo 57, inciso 2, da MP 2158, ao invés da multa estatuída pelo artigo 12, inciso 1 da 8.218. Está entendendo? Então, o caso seria a multa estatuída no artigo 12, inciso 1 da 8.218, e ele está considerando aqui que houve retroatividade benigna pela multa prevista no caso previsto no artigo 57, inciso 2 da MP 2158, está entendendo? Nesse caso, ele considerou que era intermediário daria a questão da retroatividade, está entendendo? Mas não é bem esse teu caso, não é isso? Esse que eu falei, esse processo de multa, dessas multas, e eu demorei um tempo para poder entender, e foi nessa linha, eu inicialmente passei pelo raciocínio do Newton, e aí fui aprofundando, e cheguei nessa linha. Perfeito. Então, não é um processo tão simples. Não, com certeza não. O doutor Newton pediu a palavra novamente, aí se for o caso, de vista, a gente... Você precisa, porque são 2 situações que exigem realmente, assim, uma apreciação com maior cuidado. Uma que é a retroatividade benigna, que existe uma leitura de uma evolução histórica da norma, e a outra é a construção, porque a gente tem que ver a materialidade do ilícito, né, que gerou essa ação. Existe realmente uma congruência material entre essas sanções, e aí isso exige realmente uma apreciação, né, com mais cuidado. Eu não estou seguro, então eu só informar que quando eu for votar, eu vou pedir vistas. Bom, como sou eu o primeiro a votar, fica então concedido vista, concorda? Certo, eu acho que o mais prudente, achei uma decisão sábia da sua parte, que eu acho que é uma questão de aprofundar um pouco mais. Eu também fiquei em dúvida da questão desse acordo da Câmara Superior, eu estava até pendente a votar contigo, viu? Você falou, mas depois eu também fiquei com dúvida. Então, nessa questão, ficam concedidas vistas, deixa eu anotar aqui, só um minuto. Esse é o processo número 9, né? Pois não. Número 9. Qual é o número da código? Você permite eu anotar aqui para eu dar uma olhada? O processo é o 9, o item é o 9, é o tenda atacado limitado. Não, o acordo da Câmara Superior que o senhor citou. Ah, sim, pois não, claro. Se tiver aberto aí. Está aberto aqui, sim.
É o acordo 9202, 08-564. É de 30 de janeiro de 2020. Certo. Ele dá dentro da linha da retroatividade benéfica de uma lei intermediária. Não sei se é exatamente o mesmo caso. Também fiquei com essa dúvida. Okay? Então, obrigado. Então, bom, não. Então, deixa eu só anotar aqui, gente, rapidinho, aqui como vai ficar o resultado do julgamento. Deixa eu voltar aqui para sumir dos arquivos. É o item 9 da pauta, né, Alan? Item 9, presidente, item 9. Perfeito. Então, fica concedido vista ao conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, ok? Fica o resultado do julgamento, e aqui eu vou anotar que houve a sustentação oral por intermédio de vídeo gravado do patrão do contribuinte, o senhor Rodolfo Avancini Carnelos, que fez a sustentação oral, ok? Bom, gente, continuando agora, o item 10 da nossa pauta é o processo 10.314.724/2018-60 de COSAN S.A. Esse processo também estava com a relatoria do Dr. Efigênio, correto? E ele foi retirado de pauta por solicitação do patrão do contribuinte e da PGFN. Então, nós vamos pular agora. Esse 10º item é o último item que estava previsto para a sessão de hoje de manhã. Como atualmente é possível que o presidente antecipe, coloque em análise e votação processo de pauta de sessões subsequentes, tá certo? Eu vou colocar agora em pauta para nós jogarmos hoje de manhã um processo que é o número 122, o do relator Dr. Alexandre Evaristo Pinto. O processo é 11.080.731/2014-55. O recorrente é Sueli Pôncio dos Santos. Passo a palavra, portanto, ao doutor Alexandre. Doutor Alexandre, o arquivo está lá na pasta coletiva, correto? Correto, eu já coloquei lá tanto 122 quanto 123. Então, nós vamos analisar inicialmente o 122. Eu passo a palavra para o senhor. Perfeito. Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Bom, esse daqui, como ele os dois casos são de exclusão do Simples Nacional, tá? Vou começar pelo 122. Como o relatório dele é bem curto, eu vou até fazer a leitura aqui, porque é bem breve. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ, que por unanimidade de votos, os membros decidiram pela improcedência da manifestação de conformidade apresentada. A manifestação de conformidade apresentada em razão da exclusão do Simples, né? E aí era o Simples Nacional da época, né? Foi através de um ato declaratório lá de 2014. A referida exclusão ocorreu em virtude do contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública com exigibilidade suspensa. Estava fundamentada na lei complementar. Desculpa, é o Simples Nacional. Eu falei, ali foi. Eu falei federal, mas é nacional. Eu li errado. De sua parte, o defendente apresentou sua contestação ao ato de exclusão em 14 de outubro de 2014, alegando que parcelou os débitos causadores da exclusão, motivo pelo qual requer a sua permanência no regime de tributação simplificado. Aqui eu trago a ementa do acórdão da DRJ, pelo qual foi mantida a exclusão. No âmbito do recurso voluntário, os argumentos eles foram repisados, e basicamente essa questão do parcelamento dos débitos do IRPJ e CSLL e quitação dos débitos de PIS e COFINS. Então esse é o relatório. Não, pode passar para o voto, sim. Então, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão por que dele conheço. E aí passando para o mérito, em que pese o inconformismo da recorrente, entendo que não lhe assiste razão, conforme indica em seu recurso voluntário, parcelamento e consequente suspensão dos débitos de RPJ, lucro presumido e CSLL só ocorreu em fevereiro de 2016. Aqui está o trecho, inclusive, foram objetos de parcelamento, né?
o trecho do recurso voluntário. Assim se manifestou o relator da DRJ, né? Deixa eu até colocar aqui. Os extratos anexados às folhas 35 seguintes atestam que os 2 primeiros débitos acima listados encontram-se atualmente inscritos em dívida ativa, porém parcelados apenas em fevereiro de 2016, fora do prazo de regularização. Lembrando que foi em 2014 que houve a exclusão. Os mesmos extratos confirmam que os 2 últimos débitos de PIS/COFINS não foram regularizados. De outro lado, os pagamentos dos débitos de PIS/COFINS só ocorreram em julho de 2016, e aí aqui sim, a recorrente ela traz os comprovantes. Importante notar que a Lei Complementar 123 dispõe em seu artigo 17, inciso 5, que não poderão recolher pelo regime do Simples quem possua débito com o INSS ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. De sua parte, o artigo 31.4 e o parágrafo 2º do mesmo artigo dispõe que a exclusão produzirá efeitos na hipótese do inciso 5º, né, a partir do ano calendário subsequente à ciência da comunicação, e na hipótese dos incisos tais, será permitida a permanência da pessoa jurídica competente mediante a comprovação da regularização do débito ou do caso fiscal no prazo de 30 dias da ciência da comunicação da exclusão. Então, diante de todo esse cenário, como esses pagamentos ou esses parcelamentos foram posteriores a todo esse período, eu conheço do recurso ordinário, mas eu nego-lhe provimento, mantendo, então, a decisão recorrida em sua integralidade. Perfeito, doutor Alexandre, eu acho que o voto está bem claro, a matéria também está bem clara. Se senhores desejam discutir ou podemos entrar na votação? Alguém caiu aqui na... Não, está faltando alguém, não? Alain. O Alain, né? Doutor Alain. Vamos aguardar um minuto aí para ver se o doutor Alain volta, porque aqui é do apoio, que é a Ana Tereza. Vou ver aqui, entrar em contato aqui com o doutor Alain, qual foi o problema que ele teve. A internet hoje está complicada, hein? Nível Brasil, hein? É o home office, né? Está todo mundo no home office agora. É o home office. Deve estar tendo alguma tempestade solar que atinge o Brasil. No mínimo, solar. Exatamente. Algo pegando fogo. Não, o pior é que isso acontece exatamente quando você mais precisa. Você está navegando alguma coisa, na hora que você precisa oficialmente, acontece o problema. Ai, mas é difícil. É a lei de Murphy. Nilton, eu não queria falar não, mas é exatamente isso, cara. Essa daí é muito efetiva, né? Ela tem uma eficácia plena, né, Alexandre? Não, mas vocês sabem, eu, por exemplo, eu só fico no julgamento, vocês podem ver que é sempre a mesma imagem. Eu não saio daqui porque eu sei que minha internet é muito poderosa e ela não sai. Agora, toda vez que eu resolvo fazer live ou qualquer coisa em outro lugar da pau, gente, eu não saio daqui desse pedaço. Não, é incrível. Bom, o doutor Alain voltou. Alain, eu acho que eu estou com o número errado, eu liguei para sua esposa, porque eu estava ligando a atender uma mulher. Depois eu vou até pegar teu número novamente, tá ok? Senhores, vamos colocar em votação então, né? Tá bem clara, o voto é bem objetivo. Doutor Nelson. Acompanhe o relator, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho o relator. Doutor Alain. Acompanhe o relator, presidente. Doutor Alain. Doutor Alexandre. Eu pulo. Claro, doutor Efigênio. O relator, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho o relator, presidente. E doutor André. Também acompanho o relator, presidente. Então, ficou da seguinte forma: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, a sessão de 14 constar na ata. Vou passar agora para o processo de número 123, também é da relatoria do doutor Alexandre. Presidente, eu acho que... Só um minuto. Que bloqueou quando você proferiu a decisão e a moça da assistência. Não. Ana Tereza, pode falar. Sim, presidente, é que travou aqui, na hora que o senhor proclamou o voto, eu peço que o senhor... 122? Faça novamente. Vou ler. Acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Processo julgado na sessão de 14 de setembro de 2020, sessão da manhã, ok?
Certo? Doutora Ana Tereza? Sim, presidente. Pois é, então eu vou continuar. Então, agora o processo é o 123, o item da pauta é o 123, também era prevista para a sessão da sexta-feira, eu estou antecipando pelos poderes que eu já tenho. É o processo número 15, 504, 627, 439, / 2017, 36. É Orto BH Limitada. E o relator é o doutor Alexandre, a quem eu já passo a palavra. Perfeito, esse caso também já está na pasta. Esse caso é mais interessante, tá? Embora o desfecho dele seja igual ao anterior, mas esse caso, o motivo da exclusão do Simples foi por excesso de faturamento, porque haveria um grupo, né, na visão da fiscalização. E o que é interessante nesse caso é que é uma empresa que é franqueada, né? Então, a grande discussão que a gente poderia ter, pensando em tese, né, antes de entrar aqui no mérito, se houve um erro ou não, se aquilo é uma franquia de verdade, e aí se fosse uma franquia com partes independentes, estaria tranquilo em todo mundo estar no Simples, ou se é como a fiscalização alega, você tem alguns elementos que dão margem a entender que é um grupo econômico só, e aí estaria usando o Simples de uma forma abusiva. Então, esse é o cerne da discussão. Então, vou ler também, porque tem vários detalhezinhos. Aqui a questão é bastante fática, tá? Mas a discussão, o pano de fundo é esse, em resumo. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da quinta turma, que, por unanimidade de votos, os membros julgadores decidiram pela procedência da manifestação de conformidade apresentada. O presente processo versa sobre a exclusão do contribuinte Orto BH Limitada da sistemática do Simples, por intermédio de um ato declaratório, com efeitos a partir de julho de 2012. Conforme representação interna para fins de exclusão, as empresas listadas no item 1.2 compõem grupo econômico de fato em razão das seguintes constatações. A administração das empresas passa pelos integrantes das famílias aqui apontadas, conforme histórico de composição societária, a relação parental dos sócios e datas das suas respectivas inclusão e exclusão no contrato social evidenciam que houve revezamento de sócios nos quadros sociais e na administração. Também existe a ação de reclamação trabalhista promovida por ex-funcionária, na qual ela fala que foi transferida de uma unidade para outra, sem rescisão contratual. Também, nos autos da reclamação trabalhista, o preposto admite existência de grupo econômico. Nas informações, nas guias do FGTS, na GFIP, apontam a ocorrência de 80 movimentações, transferências de empregados no período fiscalizado. Segundo a representação dos revezamentos na gestão das empresas, comprovam a administração de mais de uma empresa pelos mesmos sócios, o que se configura, então, uma tentativa de divisão do faturamento. Ainda segundo a auditoria, nessa hipótese, né, de dependência entre as empresas que atuam com empreendimento único, o faturamento deveria ser considerado individualmente de uma forma total, né? Na verdade, estou usando os termos aqui da fiscalização, mas é nesse outro sentido. E, consequentemente, tinha apurado o teto de então, que era de 3.600.000. O contribuinte, por sua vez, ele apresentou a manifestação de conformidade, assegura que as duas empresas são unidades franqueadas independentes da franquia AOPE, afirma que as empresas atuam sobre o mesmo know-how desenvolvido pela franqueadora, sendo este insuficiente para a conclusão de que teriam interpostas pessoas ou grupo econômico. Informa que a franquia AOPE é líder no mercado de produtos e conta com unidades em 11 estados, além da região metropolitana de Belo Horizonte, que são as citadas na autuação. Alega que os aspectos fáticos probatórios não possuem aptidão para sustentar a conclusão de que as 12 empresas teriam sido constituídas pelas interpostas pessoas ou constituem um grupo econômico empresarial, que seria o que caracterizaria um vício de motivação. Alega também que a exclusão do Simples
Não houve a indicação do suposto sócio oculto real que estaria por trás de tudo. Cita a jurisprudência do CARF na medida em que a caracterização de interposta pessoa necessita da utilização de terceiros que simplesmente emprestem os nomes, deixando os verdadeiros donos com ilimitados poderes para gerir a empresa. Então, não haveria nos autos esses elementos. A existência de 3 procurações nas quais os sócios outorgam poderes de administração a terceiros e que vigiram por curto espaço de tempo não autoriza essa conclusão. A constituição de procuração é ato ilícito e que a prova efetiva seria aquela que demonstrasse o afastamento dos sócios formais da gestão da sociedade. A própria fiscalização reconhece que as procurações não possuem efeito no instante da auditoria. Também que as menções relativas à composição do quadro societário, no período anterior a 5 anos, os atos declaratórios devem ser afastados em decorrência da decadência. Afora a inclusão indevida do período já alcançado pela decadência, a afinidade afetiva entre familiares e sócios não são fatores determinantes para a caracterização do grupo. Afirma que o grupo econômico empresarial se configura mediante a comprovação de interdependência, coordenação e gestão unitária, citando doutrina e jurisprudência. No mesmo sentido, aqui, inclusive, foi ampliado esse entendimento até mesmo para a existência de sócios idênticos, não configuram um grupo econômico. Também a detecção de afinidades afetivas ou de parentesco constitui, quando muito, um indício capaz de justificar a abertura do processo. Invoca a decadência, mais uma vez, né, com relação à prova, né, da ação trabalhista, que esta seria no momento anterior, aos últimos 5 anos, que as movimentações de funcionários por si só não teriam esse condão de caracterizar o grupo econômico. Também que o compartilhamento de funcionários e o elemento determinante também deve ser considerado aqui no caso concreto. Não há nos autos qualquer menção sobre eventual utilização conjunta de funcionários entre as empresas. Cada uma das 2 empresas é uma franquia independente, que é aquele ponto que já foi tratado lá atrás. Que o mercado é altamente especializado e com poucos concorrentes, então é normal que eles ficassem no poder de administração dos familiares, pessoas próximas. É natural do ser humano indicar aos seus afetos as coisas boas, então daí seria essa motivação de ter tantas pessoas da mesma família. Não há qualquer relação entre essas 2 famílias aqui, específicas. Também que essas famílias não possuem franquias fora da região de Belo Horizonte. Cada uma dessas franquias também foram regularmente constituídas, formalmente, né, aqui falando. Cada qual administrada pelos sócios nos seus contratos sociais. É normal a saída de funcionários para ingressar em outra unidade. Tal movimentação ocorre porque um funcionário já treinado e acostumado exige um esforço menor, então é comum que uma contrate um ex-funcionário de outra. Não, há incongruência, né, no enquadramento legal e não há nenhum elemento capaz de comprovar esse desenquadramento. E também, se não forem atendidas essas alegações, então também determina o cancelamento datado ali para 2017, né. No âmbito da DRJ, o acórdão foi negativo ao contribuinte, então teve a manutenção do desenquadramento simples, da exclusão simples. E no âmbito do recurso voluntário, os argumentos eles foram reiterados, os mesmos argumentos trazidos na impugnação. Esse é o relatório. Está bem detalhado, pode passar por voto, doutor Alexandre. Perfeito. No que diz respeito ao voto, ele é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, então, portanto, dele conheço. Aqui eu trago que o contribuinte foi excluído do simples, trago a base normativa, né? Então, a recorrente vai alegar, já passando para a página subsequente, que são 12 unidades franqueadas.
E aí eu trago aqui um trecho só mostrando o detalhe aqui do próprio acórdão recorrido. Então ele vai trazer que os mesmos sócios são, desde a Constituição, são integrantes de duas famílias que se revezam no quadro societário, trazendo aqui os detalhes, né, de cada um deles. Então, por exemplo, a senhora Sandra Cristina, ela consta como sócia administradora de algumas delas aqui. Coloco os detalhes. Então, indo agora para a parte mais conclusiva, né? Na verdade, não me convenceu o argumento levantado pela recorrente de que as procurações teriam sido por um curto período temporal, pois o argumento só valeria para reforçar o aspecto formal da acusação, que é a existência de uma unidade econômica centralizada, mas não um substrato econômico subjacente. Ademais, as comprovadas transferências de trabalhadores entre as unidades sem alteração de contrato de trabalho ou de contrato civil entre as empresas reforçam o argumento da representação fiscal de que se trataria de um grupo econômico de fato, ao contrário do sustentado pela recorrente. Também trago aqui mais um trecho interessante do acórdão da DRJ, com relação especificamente a alguns dos empregados, né? Então, tais elementos, na minha opinião, são indicativos da existência de interesse integrado, efetiva comunhão e integração de interesses entre as empresas do grupo. Também trago mais um outro trecho relevante aqui do acordo. Então, assim que pese os esforços argumentativos da recorrente, eu entendo que no caso concreto restou comprovada a existência de grupo econômico, devendo ser mantido o acórdão recorrido. Com base, então, no exposto, eu voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento como voto. Por que, doutor Alexandre? Então, esse é o resumo. O caso é interessante, é uma análise mesmo que é caso a caso. Quando eu comecei a ler o caso, eu até estava pensando em sentido contrário, né? Porque para mim era claramente uma franquia. Eu falei, não, a fiscalização pesou demais aqui no caso concreto, mas nesse caso a fiscalização fez um trabalho bastante digno de aplausos aí para demonstrar que tem esses links, né? E aí eu fui convencido. Perfeito, ficou bem claro o seu voto, né? Aquela questão do simples nacional, concessão para microempresa e empresa de pequeno porte, né? Então, uma das práticas que se verifica muito é esse fatiamento, né? Então, divide a empresa em várias, com membros da mesma família, ou amigos, ou laranjas, né? E administração única. O seu relato me pareceu bem claro, já dentro do voto da DRJ, né? Que estaria comprovado nos autos essa situação. Senhores, os senhores querem comentar alguma coisa a mais ou posso ir para a votação? Então vamos lá, doutor Nelson. Então, acho que aqui está ficou bem configurado, né, que as várias empresas formalmente constituídas funcionavam como uma só. Né, isso para mim está bem claro. Então, assim, isso é claro que pessoas de mesma família podem ter empresas, digamos assim, que até cooperem, né? Mas tem que de alguma maneira, preservar a entidade para que não haja essa confusão. Apesar que a entidade não estava preservada, essa mudança de sócio de um para outro, de empregados de um para outro, não existia essa identidade de cada uma delas. Então, para mim, está bem claro que, na verdade, quando há aí um abuso de direito, né? No sentido de que, bom, eles podem funcionar do jeito que quiser, mas não pode ter o benefício tributário correspondente ao simples, se assumiram determinada configuração, certo? Então, assumiram essa configuração, então, a defesa, né, esse funcionamento no simples, então, e quando eles dizem assim, não, é uma franquia, aí para mim já parte aí já o abuso aí de direito, já até mesmo uma simulação aí eu não sei se foi, na minha opinião, aí caberia até, não é o caso que é só a exclusão, né, no caso do lançamento, caberia até só a exclusão. Então, eu acho que ficou bem, a fiscalização deixou bem claro, eu concordo plenamente, certo? Com o relator evidenciou, né, claramente os pontos mais importantes, na minha opinião, de forma que eu acompanho o relator.
Ok, obrigado, doutor Neudson. Doutora Gisele? Eu concordo, Nilson. Acho que aqui fica bem evidente a violação ao princípio da entidade, né, que eu acho que é o ponto central aqui, até da caracterização de grupo econômico. Eu acho que realmente a fiscalização ela foi bem cuidadosa, né, Alexandre? Num primeiro momento parece muito sedutor, né, a estrutura e talvez a forma como bem o Nilson colocou, as famílias podem sim ter negócios, desde que você respeite a contabilidade, né, ela não tem tem uma contabilidade separada, deduções de despesas separadas, ainda que até com o mesmo endereço, mas que realmente o princípio da entidade seja o cerne, o coração e altamente preservado. Então, eu vou votar com o relator. E parabenizo, Ale, eu acho que é bem isso, né, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, eu acho que essa é uma situação muito clara, não, entendo que pode até ter um abuso de direito aqui, Nilson, mas ainda assim, né, sonegação e fraude é difícil, eles tentaram, então é isso, com o relator. Doutor Alain? Com o relator, presidente. O próximo seria o doutor Alexandre, né? Doutor Efigênio? Com o relator, presidente. Doutor Jefferson? Com o relator. Doutor André? Também acompanho o relator, presidente. Então, eu também acompanho o relator, né, que eu já tenho antecipado, a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Processo julgado na sessão de 14 de setembro de 2020, sessão da manhã. Senhor, são 10 para meio-dia. Daria até para antecipar mais algum processo. Eu tenho um processo, mas é difícil dizer se não vai ser ou não polêmico. Mas alguém tem algum processo rápido que quer colocar? Pois não, doutor Alain? Tem processo que saiu de pauta da sessão passada. Eu até pergunto se eles não deveriam ser votados na sessão de hoje, né? Não sei. Tem um que você pediu vistas, né? Foi exatamente isso. Tem aquela questão aqui da questão de prescrição, né? Vamos deixar para discutir. Chato, Vamos deixar para discutir depois, né? Ele está na pauta. Eu olhei isso aí, ele está na pauta, claro. Eu digo que já faltam 9 minutos para meio-dia, está entendendo? Se tiverem algo que fosse rápido, doutor Nilson, tem algum processo? A minha sugestão, era a gente acabar agora e começar um pouco mais cedo. Mas aí nós temos à tarde sustentação oral. Está entendendo? A gente pode começar às 1h30, está entendendo? E tão logo o patrão do contribuinte compareça, a gente coloca. Pode ser, a sugestão foi acatada. Então, senhores, dessa forma, encerramos neste momento a sessão do dia 14 de setembro de 2020, período da manhã. Eu peço para o apoio suspender neste momento a gravação e nós retornaremos às 13h30, claro, dando